Senhor, irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Quero falar com vocês nessa noite sobre a singularidade de Jesus. Por isso nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Você que encontrou, se coloque de pé. Diz assim a palavra: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, queremos e precisamos ouvirmos a Tua voz. Nós necessitamos, nós carecemos que o Senhor fale conosco. Por isso, ó Deus querido, venha usar-me em Tuas mãos, para que eu possa transmitir a Tua palavra, na direção e na unção do Teu Espírito Santo. Que essa Tua palavra possa ir de encontro às necessidades dos corações dos Teus filhos, e que ela possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Deus, que haja mudança, que haja crescimento, que possa haver desenvolvimento, despertamento, avivamento, transformação, Senhor. Que a Tua palavra possa ir no mais profundo do ser de cada pessoa aqui presente. Que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, em cada coração de uma forma toda especial, e agir, Senhor, segundo o Teu querer e vontade. Eu te peço, ó Deus, faça desse tempo um tempo prazeroso em Tua presença. Ó Senhor, um tempo em que nós possamos aprendermos da Tua palavra e crescermos um pouco mais para a glória do Teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Querido, se um amigo seu não cristão se aproximasse de você e fizesse uma pergunta, te pedisse um favor e dissesse o seguinte: conte-me sobre este Jesus que você serve, fale-me um pouco sobre a pessoa de Jesus para mim, pois eu quero ouvir um pouco sobre Jesus. O que você diria para essa pessoa? Qual seria a sua resposta para esta pessoa? O que você falaria para este teu amigo, para esta tua amiga? Quais seriam as suas afirmações? Quais seriam as suas colocações? O que você diria para esta pessoa? Talvez você esteja aí dizendo o seguinte: irmão, eu falaria tantas coisas, eu diria para esta pessoa tantas coisas. E é aí onde mora o problema. Por quê? Porque não é sempre que nós temos uma oportunidade como esta, de alguém querendo, de alguém nos questionando, de alguém querendo saber um pouquinho mais sobre Jesus. Não é sempre que isso acontece. Então, uma oportunidade como esta, nós precisamos usá-la, esta oportunidade, da melhor forma possível. E como resposta a esta pessoa, nós precisamos sermos o mais objetivo possível, porque nesse momento não é interessante nós fazermos toda uma exposição teológica. Não, o interessante é sermos o mais simples possível,
É importante nesse momento nós sermos o mais simples possível e irmos direto ao ponto, de uma forma que essa pessoa possa entender o quanto Jesus é singular, o quanto Jesus é ímpar, o quanto Jesus é único. Então, permitam-me apresentar-lhes Jesus nesta noite, indo direto ao ponto. E para irmos direto ao ponto sobre a pessoa de Jesus, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus é bom. Jesus é bom. Então, se alguém algum dia te questionar, fale-me sobre Jesus, comece dizendo para esta pessoa de que Jesus é bom. Queridos, nós, os seres humanos, é que somos de dura cerviz. Somos nós que temos um coração duro, e por isto, às vezes somos pessoas vingativas. Só às vezes, não é sempre. Apenas às vezes, nós somos pessoas vingativas. Às vezes nós somos ruins de coração. Às vezes nós somos indiferentes com o nosso próximo. Às vezes nós somos pessoas distantes. Às vezes nós somos frios. Às vezes nós somos calculistas. E em alguns momentos, infelizmente, nós somos até mesmo cruéis. Há momentos que nós somos cruéis, mas isso somos nós, seres humanos. Mas Jesus não é assim, queridos. Jesus não se encaixa nisso que eu acabei de dizer. Jesus não é cruel. Jesus não é indiferente. Jesus não é frio. Jesus não é calculista. Jesus não é desumano. Jesus não fica distante com a dor alheia. Não. Jesus é diferente. Por quê? Porque Jesus, Ele é bom. No capítulo 8 de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, a Bíblia nos narra um episódio em que podemos contemplarmos e percebermos o quanto este Jesus Cristo, Ele é bom. Aqui no capítulo 8 de João, no versículo 1, eu ia citar a história, mas eu vou ler com vocês. 8, do 1 em diante, do 1 ao 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só
com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha aí, queridos, estava Jesus então no templo a ensinar o povo, quando chegam os mestres da lei, os religiosos. Chegou os mestres da lei, os conhecidos da palavra de Deus, aqueles que eram conhecedores da lei. Chegou os fariseus, os religiosos da época, e procurando, alguma coisa para acusarem a pessoa de Jesus. Então colocou esta pergunta a Jesus sobre uma mulher adúltera. Todos estavam prontos para apedrejá-la. Todos estavam querendo matá-la apedrejada, porque na lei de Moisés dava este direito. Por quê? Porque o coração do ser humano é ruim muitas vezes. Os nossos corações muitas vezes é mau. Muitas vezes nós somos cruéis. E Jesus, diante desta circunstância, Jesus então fez a eles uma colocação: aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, pode começar atirando a primeira pedra. Ou seja, Jesus deu a eles uma condição. Se você se encaixar nesta condição que eu lhes apresento, que é de estar sem pecado, então você está na condição de atirar a pedra. E a Bíblia diz que a começar do mais velho, todos saíram, todos muito provavelmente com a pedra na mão, já abandonaram a sua pedra, jogaram a sua pedra no chão, e saíram um após o outro e foram embora. Só Jesus ficou. E por que só Jesus ficou? Porque dentre todo aquele grupo de pessoas que ali se encontrava, só Jesus era o único que não tinha nenhum pecado. Apenas Jesus se encontrava na condição de apedrejar aquela mulher. Apenas Jesus tinha o direito de tomar uma pedra e direcioná-la em direção àquela mulher. Só Jesus, porque só Ele não tinha pecado dentro daquele grupo. Mas Jesus não é cruel, Jesus não é ruim, Jesus não é mau, pelo contrário, Jesus é bom. Então Jesus disse àquela mulher: cadê os teus acusadores? Cadê aquelas pessoas que queriam te apedrejar? Cadê aquelas pessoas que queriam te matar? Todos foram embora. E Jesus, por ser bom, por ser diferente de nós, Ele vira para aquela mulher e diz: mulher, eu também não te acuso. Vá embora e abandone a sua vida de pecado. Jesus é bom. Jesus é bom. Você percebe nessa história a bondade de Jesus? O quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é diferente de nós, que muitas vezes por tão pequenas coisas estamos a condenar o nosso irmão, a condenar a nossa irmã. Por tão pequenas coisas nós estamos apedrejando o nosso próximo. Por tão pequenas coisas às vezes nós estamos virando as costas e negligenciando uma mão amiga para um ente querido, para um amigo, para um vizinho, para o seu próximo. Jesus não é assim, meu querido. Jesus é bom. E Ele deseja, Ele espera que nós possamos nos assemelharmos a Ele, dia após dia. Mas a Bíblia fala um pouco mais. Aliás, a Bíblia está repleta de textos e de passagens que exemplifica a bondade do nosso Mestre, repleta. Mas eu separei duas, pelo menos nessa noite, para falar com vocês.
E a outra está no Evangelho de João, capítulo 5. Veja aí comigo. João, capítulo 5. Versículo 1 em diante diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Jesus é bom, queridos. E quando Jesus chega em um ambiente em que há tristeza por causa de uma enfermidade, quando o nosso coração está rasgado diante desse Deus, Ele estende a sua mão e realiza o seu milagre nas nossas vidas, porque Ele é bom. Estava aqui um homem há 38 anos, fazia 38 anos que ele estava em um estado decadente, em um estado que não era agradável ao seu coração. Ele estava há 38 anos paralítico, ele não conseguia andar, não conseguia se locomover, não conseguia, e ele estava ali naquele lugar, apenas há 38 anos, apenas esperando a oportunidade de ser curado. Ele estava ali, não estava ali à toa, ele estava em busca da sua cura, do seu milagre. Ele estava ali porque ele esperava o anjo passar, agitar as águas, para que ele pudesse aproveitar a oportunidade de ser liberto da sua enfermidade. Fazia 38 anos e ele ainda não tinha conseguido chegar na frente de ninguém, quando o anjo vinha e movimentava as águas. Mas naquele dia, quando fizera 38 anos, naquele dia, a Bíblia não diz se era de dia, se era de noite, se era de manhã, se era de tarde, não importa. Naquele dia entrou naquele lugar chamado Betesda um homem que é bom, e esse homem se chama Jesus. E ele não se mostrou indiferente para com a doença, para com a enfermidade daquele homem. Muito pelo contrário, Jesus chegou e perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Oh, querido, uma pergunta dessa para um ser humano que está em um estado decadente há 38 anos, é o que ele mais quer ouvir: você quer ser curado? E Jesus, esse Jesus que naquele dia perguntou para aquele homem, porque ele é bom, ele não era bom, ele continua sendo bom. Ele pergunta para você nesta noite: o que é que você quer que eu faça para o teu coração, para a tua vida? O que você espera de mim? Se você perseverar na minha presença, independente de qualquer coisa, se você esperar somente em mim, se você ter convicção somente na minha pessoa, porque há 38 anos esse homem estava aqui, irmãos. Ele não foi buscar em outro lugar. Há 38 anos ele estava esperando o movimentar das águas do anjo. Há 38 anos ele estava esperando em Deus e em mais ninguém. E depois de 38 anos, o Jesus que é bom chegou lá.
Irmãos, não para por aí. Nós podemos irmos muito mais além com relação à bondade de Jesus, muito mais além, porque no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 11, está escrito o seguinte: que Ele, a Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Ele, Jesus, é o bom pastor. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, que Ele, Jesus, é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse Jesus que é bom, Ele não apenas cura, Ele não apenas liberta, Ele não apenas transforma, sobretudo, Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Esse Jesus que é bom é aquele que um dia se entregou na cruz do Calvário, em seu lugar, no meu lugar, em nosso lugar. Esse Jesus que é bom é o Jesus que um dia aceitou, permitiu que as suas mãos fosse pregada. Esse Jesus que é bom é o Jesus que deixou que cravassem do seu lado uma lança. Esse Jesus que é bom é o Jesus que deixou que colocasse sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Esse Jesus que é bom é o Jesus que permitiu, queridos, que desse em sua boca, quando ele teve sede, colocasse em sua boca uma esponja com um líquido amargo para saciar a sua sede. Esse Jesus que é bom, Ele fez tudo isso em função de você, porque Ele te ama, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. É isso que esse Jesus que é bom faz, tem feito e continuará fazendo, porque Ele é bom. A Bíblia, lá no Salmo de número 34, veja aí comigo, Salmo de número 34, versículo 8, diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz aqueles que nele se refugiam. Amém? Então, quando alguém lhe perguntar sobre Jesus, comece dizendo para esta pessoa que Jesus é bom. Jesus é bom. Em segundo lugar, além de ser bom, Jesus é único. Único. Não existe dois Jesus. Não existe ninguém que se compara à pessoa de Jesus. Jesus, Ele é único. Queridos, nós seres humanos, sempre que nos vemos encurralados, ou em maus lençóis, por qualquer motivo que seja, muitas vezes nos esquecemos da singularidade de Jesus, e por isso temos uma enorme tendência de buscarmos auxílio nas mais improváveis coisas, não é? Quando nós nos vemos em uma situação difícil, muitas vezes, muitas pessoas não suportam a situação difícil e vai buscar ajuda aqui e acolá, se esquecendo de Jesus. Agora, queridos, o bem da verdade é que todas as vezes que assim agimos, todas as vezes que nós agimos assim, nós quebramos a cara.
Porque ninguém, absolutamente ninguém mais, fora a pessoa de Jesus Cristo, tem o poder de te atender com tamanho carinho, com tamanha graça, com tamanha bondade, com tamanho amor, com tamanho afago, com tamanho calor humano. Ninguém, só Jesus, porque Ele é único. Ele é único. Então, quando você se encontrar em maus lençóis, não queira recorrer a mais ninguém, a não ser a pessoa de Jesus. Quando você estiver em uma situação complicada e difícil, não tenta resolver do seu jeito, ao seu modo, da sua maneira. Não. Lembre-se que você serve a um Deus que é único. Lembre-se que você serve a um Cristo que é singular, incomparável. Então, se você quiser recorrer a alguém, recorra a Ele, e somente a Ele, porque se Ele quiser te atender, só Ele tem o poder de fazê-lo. Amém? Por isso, querido, nunca nos esqueçamos de que Jesus é único, Jesus é singular, Jesus é ímpar. Então deixa eu lhes dizer o seguinte: quando você se sentir faminto, quando você tiver fome, lembre-se de que a Bíblia diz que Ele é o pão da vida. Então, se você tiver fome, não vai buscar alimento em qualquer outro lugar. Se você tiver fome espiritual, não vai buscar auxílio aqui ou acolá. Se você tiver fome espiritual, lembre-se que essa palavra, a palavra de Deus, nos garante que Ele é o pão da vida. Ele não será, Ele não foi, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Então você tem fome, vai a Ele, Cristo Jesus o Senhor, só Ele pode saciar a tua fome, só Jesus. Quando você se sentir sedento, lembre-se de que a Bíblia nos garante, lembre-se de que a Bíblia nos dá esta plena convicção e certeza, lembre-se de que está escrito na palavra de Deus, de que Ele é a água da vida. Você tem sede, não vai a fontes rotas, não. Você tem sede, não vai a cisternas poluídas, não. Você tem sede, vai à fonte chamada Jesus. Quando você se sentir em meio às mais densas trevas, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desamparado e abandonado por todos, quando você se sentir em uma escuridão, quando você se sentir em um lugar que você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, lembre-se de que a palavra de Deus nos diz de que Ele, Jesus, é a luz do mundo. Jesus, queridos, é a luz do mundo. Então, quando você se sentir em densas trevas, clame pelo nome de Jesus, porque Ele te colocará em meio à mais gloriosa luz, porque Ele é a luz do mundo. A Bíblia nos garante de que Ele, Jesus, é aquele que levanta o caído. A Bíblia nos dá a certeza de que Ele, Jesus, é aquele que dá força ao fraco.
A Bíblia nos dá a plena convicção de que Ele, Jesus, é aquele que cuida da viúva. A Bíblia nos diz de que Jesus é aquele que dá atenção aos órfãos. A Bíblia nos garante de que Jesus é aquele que cura os enfermos e salva os perdidos. Só Jesus tem o poder de fazer isso, porque Jesus é único. Queridos, não há ninguém, absolutamente ninguém, com quem podemos comparar o nosso Deus, pois Ele é único. Então, quando alguém te perguntar, fale-me sobre Jesus, comece dizendo que Ele é bom. Dê continuidade a essa conversa dizendo que esse Jesus, que a Bíblia narra, que nasceu lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, Ele é único, único. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se comparar com Jesus. Ou Jesus não pode ser comparado com absolutamente ninguém no quesito humanidade. O quanto esse ser chamado Jesus foi humano, o quanto este ser chamado Jesus foi santo, extraordinário em seu amor. Aliás, a Bíblia diz que Ele é amor, né? Porque a Bíblia diz que Deus é amor e Jesus é Deus. O quanto esse Jesus é extraordinário no seu carinho, no seu afeto, no seu afago. O quanto esse Jesus é atencioso, o quanto esse Jesus é mais, mas muito mais do que qualquer ser humano que já pisou sobre a face da terra. Então, em terceiro lugar, eu quero te dizer que Jesus, Ele é maravilhoso. Queridos, nesses últimos tempos, as pessoas estão à procura do fantástico. As pessoas estão à procura do inusitado. Nesses últimos tempos, as pessoas estão à procura do glorioso. Nesses últimos tempos, as pessoas estão à procura do esplendoroso. Nesses últimos tempos, as pessoas estão à procura de tudo aquilo que é extraordinário. Nesses últimos tempos, as pessoas estão à procura de tudo aquilo que possa lhes proporcionar alguns miseráveis momentos de prazer e de alucinações. Mas quando você, preste atenção, quando você tem em seu coração o Jesus que eu lhes apresento nesta noite, este prazer, esta alegria, esta felicidade, não é algo apenas momentâneo. Quando nós temos Jesus em nosso coração, este prazer, querido, se torna algo constante e permanente. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é simplesmente maravilhoso. Quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós estamos envolvidos com a pessoa do Mestre, quando nós nos entregamos a Jesus e temos Ele como nosso Deus de fato, meu querido, nós constantemente, independente da circunstância,
independente do momento, independente da situação, independente do que você está passando, do que você está sofrendo, independente de qualquer coisa, você tem prazer, você é feliz, você se sente completo, você se sente realizado. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz que a nosso respeito, os pensamentos que Ele tem sobre nós são pensamentos de paz. Por isso, Jesus Cristo, quando Ele olha para nós, o seu olhar em relação a nós, o olhar de Jesus é um olhar penetrante. Jesus não olha para nós de forma superficial e com indiferença, como muitas vezes nós fazemos em relação ao nosso próximo. Não, Jesus, quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar sincero e penetrante. Ele olha com todo carinho e amor, com todo afeto, porque Ele é maravilhoso. Jesus não olha de qualquer jeito, Jesus olha e Ele te vê por fora e por dentro e por fora, e Ele está sempre predisposto a estender as mãos dEle para lhe sustentar de pé. Ele está sempre predisposto a estender as mãos dEle para te fortalecer na sua caminhada. Ele está sempre predisposto a estender as mãos dEle para te ajudar no dia mau. Ele está sempre predisposto a estender as mãos dEle para te fazer forte e vitorioso, independente de qualquer coisa. Basta você olhar tão somente para a pessoa do Mestre, e Ele continuará segurando em tuas mãos e te fazendo caminhar de cabeça erguida, para que o nome dEle seja glorificado. Jesus Cristo, quando Ele toca em você, Ele não toca em você de qualquer jeito, como às vezes nós tocamos nas pessoas. Jesus Cristo, quando Ele toca em você, queridos, Ele não toca te empurrando, te machucando e te ferindo, porque o toque de Jesus é suave. E quando Ele toca em você, Ele toca de uma forma que você percebe. Quando Jesus Cristo toca em você, Ele toca de uma forma que você nota, que você consegue entender. Quando é Jesus Cristo que toca no seu coração, quando é Jesus Cristo que toca no seu psique, quando é Jesus Cristo que toca no seu físico, você entende, porque Jesus Cristo não toca em ninguém para ferir, para machucar. Jesus Cristo, quando Ele toca em nós, Ele toca de forma suave, para nos abençoar, para nos fortalecer e para nos tornar forte para o dia de amanhã. O toque de Jesus é diferente, porque Jesus é maravilhoso. Quando Jesus Cristo se aproxima de você, o aproximar de Cristo Jesus é diferente do aproximar de muitas pessoas com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Quando Jesus Cristo se aproxima de você, ou você se aproxima de Jesus Cristo, você consegue sentir o calor humano saindo do coração da pessoa do Mestre em relação à sua pessoa. Quando nós nos aproximamos de Jesus, queridos, nós somos aquecidos com o coração do Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos aquecidos com o calor de Jesus, porque Jesus não é frio, Jesus não se mostra indiferente a nenhum de nós. A aproximação de Jesus, ela é sempre calorosa. A presença de Jesus
é sempre envolvente. Todas as vezes que nós vemos Jesus em um episódio na Bíblia, todas as vezes, é impressionante, ele estava envolvendo alguém. Basta você ler os evangelhos e você vai ver que aonde Jesus estava, existia envolvimento. Aonde Jesus estava, existia gente à sua volta envolvida, querendo saber mais, querendo obter mais, querendo se aproximar mais, uns por inveja, mas outros porque de fato queriam do mestre, uns por perseguição, mas outros porque de fato queria aprender dele e queria mais dele. Então, queridos, a presença de Jesus é sempre envolvente. Quando Jesus manifesta com sua graça e glória em nosso meio, toda a igreja é envolvida na Shekinah de Deus, ou não é assim? A presença de Jesus em um ambiente torna o ambiente envolvente, diferente. A presença de Jesus em um local faz deste local um local diferenciado dos demais. Porque a presença de Jesus é envolvente. As atitudes de Jesus são sempre atitudes coerentes. Sempre. A companhia de Jesus é sempre uma companhia prazerosa. Então, estar do lado do Mestre, estar do lado de Jesus, é algo que nos gera prazer. Jesus é uma pessoa que estar do lado dele é algo gostoso, é algo que proporciona suavidade, alegria, é algo que proporciona prazer. É prazeroso estar na presença de Jesus. Seu ouvir, queridos, quantas vezes nós falamos com pessoas, e quando você termina de falar, ela fala: como é? O que foi? O que você disse? Porque ela não estava prestando atenção, ela não estava nem aí no que você estava dizendo. Talvez haja até a justificativa, talvez as preocupações do dia a dia, roubou dela a atenção da conversa. Mas o ouvir de Jesus não é assim. Jesus, quando você começa a falar com Jesus, Jesus para de ouvir. O ouvir de Jesus é sempre um ouvir atencioso. Jesus vai sempre te dar atenção, sempre. Quando você dobrar o seu joelho para falar com Cristo, não pense que Ele não está te dando atenção, não pense. Quando você dobrar o seu joelho para orar, não fique duvidoso com relação à atenção de Jesus, não fique, porque Jesus não é igual a nós, Jesus é diferente. Jesus é maravilhoso. Então, quando você dobrar o seu joelho para orar, saiba, tenha certeza, tenha plena convicção de que Ele está ali, presente, do seu lado, te dando toda a atenção. Toda a atenção. Amém? A voz de Jesus, queridos, é branda. Aleluia. A voz de Jesus não é uma voz que chateia, que agride os nossos tímpanos, que agride a nossa audição. A voz de Jesus, ela é branda. Porém,
aquilo que Ele disse há mais de 2000 anos atrás, continua ecoando até hoje. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso. Ela é branda, ela é suave, mas aquilo que Ele disse lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, ainda continua ecoando, ainda continua tendo valor, ainda continua falando, ainda continua transformando, ainda continua libertando, ainda continua salvando, ainda continua fazendo diferente, coisa diferente na sua vida. E eu preciso te dizer uma coisa, que se você se abrir para Ele nesta noite, talvez você também possa ouvir os ecos de sua voz dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, então quando alguém te perguntar, me fale sobre Jesus, diga que Jesus é bom, diga que Jesus é único, e diga também que Jesus é maravilhoso. Não há ninguém, para terminar, não há ninguém que se possa comparar com a pessoa de Cristo Jesus. É como nas palavras de Pedro, lembra? Quando Pedro foi interrogado por Jesus, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que elas dizem de mim? Quem sou eu? Uns estão dizendo que o Senhor é isso, outros estão dizendo que o Senhor é aquilo, e outros estão dizendo que o Senhor é aquilo outro. Mas e vocês, meus discípulos, meus seguidores? O que dizem que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E existe uma outra passagem que Pedro disse o seguinte, que só para onde iremos nós, pois só tu tens palavras de vida eterna. Não temos a mais ninguém, queridos, para recorrermos. Por isso, eu digo e repito, o Jesus que você serve, o Cristo que você veio aqui nessa noite para adorar, Ele é simplesmente singular. Então vai aqui um conselho: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe somente para a cruz. Jamais olhe para trás, jamais. Firme o seu olhar, firme a sua visão na cruz, e contemple a cruz vazia. Aleluia. Contemple a cruz vazia. Ele foi crucificado, mas Ele não está mais crucificado. Olhe para a cruz. Se você conseguir enxergar a cruz de Cristo,
você vai ver uma cruz vazia. E aí então você vai poder contemplar os céus de glória. E quando você conseguir contemplar os céus de glória, meu querido, mais nada vai te parar na sua jornada de fé. Quando você conseguir entender o que te espera, o que te aguarda, o que esse Jesus que é bom, o que esse Jesus que é único, o que esse Jesus que é maravilhoso conquistou para você na cruz do Calvário, mais nada vai te parar, mais nada vai te desanimar, mais nada vai te fazer desistir da sua fé. Muito pelo contrário, quando você conseguir contemplar a cruz vazia, você vai conseguir obter força dia após dia para prosseguir até a vinda de Jesus Cristo, seja para a sua igreja ou seja para você unicamente falando. Você vai conseguir andar, perseverar, persistir, permanecer na presença do Cristo até um dia Jesus te chamar pelo nome e dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomar por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação dos séculos. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.